Aleluia. O Senhor é bom. Pai, nós somos gratos, Deus. Tua presença aqui tão maravilhosa, Deus. Tua presença conosco sempre, Deus. Aqui nessa reunião com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa hora, pelo teu Espírito, para que, ó Deus, a tua palavra possa encontrar um terreno fértil. Eu profetizo em nome de Jesus, que os que ouvirão, eles serão um terreno fértil, ó Deus, para que a tua palavra possa ser plantada, e para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar, e que os frutos, ó Deus, sejam abundantes, ó Deus, e que atinjam lugares, ó Deus, onde nós nem pensamos, nem imaginamos, mas o Senhor sonha. Então, Deus, vá ao encontro de cada um agora, não só os que aqui estão, mas todos aqueles, ó Pai, que nos assistem, ó Deus, e vai nos assistir, ó Deus, pela televisão. Toma conta, ajuda-nos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Amados, o tema da mensagem de hoje é a voz de Deus, quem a ouvirá. Amém. Quem vai ouvir a voz de Deus? O texto do primeiro texto da mensagem, Êxodo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Amados, eu quero começar essa mensagem dizendo que o dom profético está sendo ativado. Amém? O dom profético está sendo ativado em níveis cada vez maiores. Amém? E eu afirmo isso profeticamente. O dom profético está sendo ativado a níveis maiores. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Se não crê, ok. Aí você não diz, não fala e até rejeita, mas você é de receber. Amém? Então, o profeta, quem é o profeta? O profeta é o ministro ou qualquer aquele que crê em Jesus Cristo, porque ele possui a unção profética. Então, quando eu falo do profeta, eu estou englobando tanto o ministro, o profeta, o ministério dado por Cristo, quanto aquele que crê em Jesus Cristo, tendo dom profético ou não, mas de qualquer forma tem a unção de profeta. Amém? Então, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a unção profética. Não só a unção profética, mas a unção dos outros 4 ministérios, portanto, os 5 ministérios. Amém? Então, o profeta quem é? É aquele que tem exercitadas, ou deveria ter exercitadas, as suas faculdades espirituais de ouvir a voz de Deus com discernimento. Então, o profeta, ele tem essa qualidade, ele tem essa característica, é aquele que tem exercitadas, e eu falei exercitadas, ou seja, não nasce pronto, o profeta não nasce pronto, então ele precisa de exercícios, ele precisa se exercitar nas suas faculdades espirituais, de ouvir a voz de Deus com discernimento. Amém, amados? Então, por quê? Porque Deus fala, nós servimos a um Deus que fala, e os seus filhos ouvem. Amém, amados? Deus fala e os seus filhos, eu falei, os seus filhos ouvem. Deus fala e os seus filhos ouvem. Ou seja, são os filhos que têm a unção profética. Aleluia. O profeta, ele sabe distinguir a voz de Deus em relação às vozes. Faz algumas semanas que eu falei sobre isso. Ele distingue. Em meio às diversas vozes do ego das pessoas e do inimigo, ele distingue a voz de Deus. Ai de Deus, isso. Porque ele é um profeta, porque já foi exercitado. Amém? Moisés, ele foi treinado durante anos, durante décadas, para distinguir a voz de Deus. E isso não é privilégio dos líderes, não. E agora eu falo para a igreja. Não é privilégio dos líderes da igreja. Mas Moisés, ele foi treinado durante muitos anos. Quando Josué
sugeriu que Moisés proibisse Eldade e Medade de profetizar no arraial. Moisés o repreendeu dizendo, ele disse, tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo de Deus, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então observe que no passado, em determinado momento, Moisés repreendeu o seu discípulo, o seu filho espiritual, Josué, porque Josué estava com uma ciumeira. E o povo, tem dois ali que estão profetizando no arraial. E aí Moisés deu a resposta. Tens tu ciúmes de mim? Que tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Porque todo aquele que recebe o Espírito do Senhor, ele vai profetizar, amém, irmãos? Ele profetiza, não só profetiza, mas ele tem sonhos, tem visões. E ele profetiza. Isso eu disse, o versículo está em Números 11, 29. Agora, por que Moisés disse isso? Porque Moisés disse, tomara que todo o povo profetizasse, tomara que todos fossem profetas, que o Senhor desse o seu espírito para eles. Por quê? Porque o profeta é um guia para o povo. O profeta é um guia para o povo. Porque o profeta ouve a voz de Deus. O profeta ouve a voz de Deus. Porque ele disse, porque o profeta, por estar nas alturas, não tem tempo, nem tem vontade de pecar, mas somente de fazer a vontade de Deus. Então Moisés disse, tomara que todos profetizem, tomara que todos tenham o Espírito de Deus. Mas por que Moisés disse isso ainda mais? Porque o profeta, além de ouvir a voz de Deus, fala o que Deus manda dizer. Porque o profeta, ele recebe e fala. Ele é um emissário, ele é um atalaia, ele anda nos lugares altos, ele ouve e ele fala. Porque ainda mais, porque o profeta é um delimitador de territórios, porque quem determina o limite dos territórios é Deus, e Deus fala para o profeta para delimitar os territórios, o limite dos territórios. Porque o profeta é um conquistador de território. Ele não só delimita, mas ele conquista territórios. Porque o profeta estabelece um raio de ação do céu na terra. Porque o profeta gera o que não existe e derruba o que está sendo barreira. Porque o profeta prepara o caminho para o estabelecimento da ordem familiar, da ordem social, nacional e mundial. Por que Moisés disse aquilo para Josué? Porque o profeta, quanto maior for a quantidade dele, o número dele, mais a ação de conquista vai acontecer. Então o profeta é um instrumento importantíssimo de Deus. E você tem a unção profética. Você que está aqui sentado tem a unção profética. E se prepare, porque hoje você vai exercitar essa unção profética. Você não vai receber, porque você já tem, eu disse. Mas você vai ter que exercitar, porque é preciso exercitar. Não adianta ficar correndo, ai, profetiza a igreja. Está ruim aqui, está doendo acolá. Estou sofrendo isso, não existe mais não sei o que. Profetiza. A igreja precisa profetizar. O profético derruba as estruturas das trevas, desde o interior do homem até a mais longínqua e remota e pecadora nação da terra. Desde o coração do homem até a nação mais pecadora, terrível e em trevas que existe na terra. O profético derruba essas estruturas. Só há uma nação na terra que pode deter a calamidade que está acontecendo aí nesse chamado ISIS, Estado Islâmico. Só há uma nação na terra.
É a nação de Deus aqui nessa terra. É a família de Deus. Que pode deter o mal, não acabar. Não é a hora de acabar. A igreja não vai acabar. Mas vai deter, vai coibir as suas forças, vai impedir a sua manifestação, com forças, e muitos deles vão se converter a Jesus Cristo, porque na hora de fazer as atrocidades, depois de bem planejado, depois de fazer tudo direitinho e fazer tudo, os planos, o Senhor vai intervir sobrenaturalmente, como Deus tem intervido sobrenaturalmente na nação de Israel e na igreja durante esses séculos e milênios todos, irmãos. Mas eu não concluí a mensagem. É pelo poder da palavra de Deus que o seu reino se estabelece, o reino do Senhor. E não há nada nem ninguém que vai impedir a expansão do reino de Deus. Nada nem ninguém. Se a igreja está fria, Deus vai aquecer. Se a igreja está gelada, Deus vai aquecê-la. E Deus é especialista em aquecer o seu povo. Por isso é bom todo mundo se exercitar. O profeta é um mensageiro para estabelecer a adoração num determinado raio de ação. Esse tempo aqui de louvor e adoração foi estabelecido pelo profético. Quando existe louvor e adoração é porque o profético está presente. Foi Deus que determina isso, que determinou. É Deus quem determina. É Ele quem faz isso. Viram o texto que nós lemos de Apocalipse? Os céus, os anjos, todos os seres, louvando e adorando ao Senhor. E nós somos responsáveis em fazer isso aqui na terra. Porque a conquista se estabelece com louvores e adoração. Mas é o profético que estabelece a adoração. É o profético. Num determinado raio de ação. Não é em todo lugar isso. É onde Deus determinou. Amém, irmãos? Por isso que Moisés disse: assim diz o Senhor de Israel, deixa aí o meu povo para me celebrar, para que me celebre no deserto. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Deixa aí meu povo para que me celebre, para que me festeje no deserto. Então, amados, o profeta sabe do poder da palavra de Deus. O profeta sabe. O profeta sabe do poder da palavra de Deus. Que essa palavra cumpre o que diz e faz conforme a vontade do Senhor. Não adianta. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Não é, meu filho. Não é. É do jeito de Deus. Por isso que precisamos do profético. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a igreja. Era uma igreja tradicional, muito boa. Mas ninguém falava sobre esses assuntos. Ninguém falava sobre isso. É como se fosse uma época que não houvesse necessidade disso. Mas havia necessidade, sim. Mas o que estava acontecendo era o suficiente. Só que o tempo foi passando. E o contexto mundial foi mudando também. As profecias estão se cumprindo. E todo mundo está vendo que os tempos estão chegando. O tempo, né, da igreja aqui na terra está chegando no seu tempo final. E aí o Senhor traz de volta a noção do profético. A lembrança do profético.
Irmãos, a cura vai vir pelo profético. A cura das almas. A libertação é pelo profético. Cura e libertação. A conquista de pessoas, de vidas, de famílias, de cidades e nações é pelo profético. É pela palavra de Deus. É arrebentando as estruturas, primeiramente, as estruturas das trevas. Arrebentando. E construindo. Através da palavra profética ou palavra da fé. Amém, irmãos? A ordem lá de Deus para Moisés era o quê? Celebrar, adorar, festejar no deserto. Mas festejar quem? É o Deus vivo e é o Deus invisível, vivo e invisível. Era para festejar num ambiente hostil, climaticamente. Mas veja que foi Deus que determinou isso. E tinha que ser uma palavra profética para tirar milhões de pessoas. 3 milhões, 5 milhões de hebreus. E colocar diante de um mar vermelho. E depois colocar diante de um deserto. Para entrar depois, futuramente, numa terra cheia de gente que não presta. Tinha que ser ordem profética. E foi. E aconteceu e se cumpriu. Deus cumpriu o que ele disse profeticamente. Querendo ou não, alguns não queriam e não entraram. Reclamando ou não, mas Deus fez. Amém, irmãos? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Amém, irmãos? Deus sabe. Então havia um ambiente hostil climaticamente. Era um ambiente com perigos e mudanças bruscas de temperatura. Ali houve provações. Ali no deserto houve muita purificação. Houve muita adaptação às duras realidades. No Egito, apesar da escravidão, havia tanta coisa boa no Egito. Mas no deserto, não, eles tinham que se adaptar ao que Deus determinou no deserto. Amém, irmãos? Mas Deus estava presente. E o objetivo era o quê? Adoração. A adoração era privilégio. Agora a reclamação era prejuízo. E os que reclamavam receberam prejuízo. Mas os que adoraram foram privilegiados. Amém, irmãos? O território era marcado ou delimitado em função da ação profética. Então havia uma ação profética. Deus determinou 40 anos no deserto, pequenininho. Eles ficaram ali, numa área pequena, rodando durante 40 anos. Mas eles estavam cumprindo o quê? Uma palavra profética, uma profecia. A ação profética. Amém? O território era marcado ou delimitado em função de um trabalho profético. E Deus estabeleceu tanto profético no deserto que o tabernáculo foi erguido. E o tabernáculo aponta para Cristo. O tabernáculo aponta para o céu. O tabernáculo aponta para a nossa própria vida. O tabernáculo é a nossa vida espiritual. Amém? O tabernáculo é Cristo, o próprio Cristo. Amém, irmãos? Tudo profético. Um trabalho profético. Ação profética. Amém? Agora, o território também era marcado ou delimitado em função da unção profética. E havia unção profética ali. Amém, amados? Ou seja, ação, trabalho, unção proféticos. Tudo envolvendo a palavra de Deus. Não podia sair da palavra. Moisés não podia deixar a palavra, Arão não podia deixar a palavra. Quando deixava a palavra, havia prejuízo. Era tudo por ela, pela palavra, os detalhes, todos eles. Pela palavra. O governo daquele povo era um governo profético. A comida era uma comida profética, irmãos. O maná caía do céu todo dia, irmãos.
E o povo tinha que ir lá colher, catar, pegar, colher, melhor dizendo. Tudo era profético, irmãos. E tudo aponta para algo extremamente profético para os nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós dependemos do Senhor, e nós precisamos entender que a nossa dependência é dEle, vem dEle, e é para Ele. Eu não posso governar minha própria vida, eu tenho que deixá-la ser governada pelo Senhor. Nós temos que deixar a vida, temos que ter a nossa vida governada por Deus, e como nós sofremos, e como nós temos sofrido. O governo era profético, estabelecido por Deus. Pois uma nação estava surgindo e o Senhor estava os conduzindo para o seu território depois do deserto. A nação estava em formação. Agora escute. Quando uma família se forma, também é fundamental o estabelecimento do profético. Vocês ouviram, irmãos? Quando a família é formada, é fundamental o estabelecimento do profético. Então o profético precisa estar estabelecido na família. Ah, mas não estava quando foi criada a minha. Não tem problema, começa a ser agora. Começa desde então. O que é o profético? Toda vez que eu falar do profético, eu falo da palavra. Eu não estou falando de coisas, né? O que vem no futuro. Não. Eu estou falando da palavra. O que é que eu quero dizer com isso? Porque a nação estava sendo formada através do estabelecimento do profético, que é pela palavra de Deus. A palavra de Deus fluía. Luz de noite, o Senhor estava lá na luz de noite. Tem a luz noturna. E calor. E havia nuvem, a coluna estava do dia também. Tudo sobrenatural. O que é? Profético. Representava quem? Cristo. A proteção. Amém, irmão? Cristo, próprio Deus. Mas uma família precisa ser estabelecida também o profético na família. Isso significa o quê? Que é necessário uma vida de adoração. A vida de adoração deve ser real. A vida de oração deve ser real. Ainda que as dificuldades existem ou não existem? Ainda que as dificuldades existam, a reclamação não deve ter lugar, mas sim a adoração. Eu não disse que é fácil. Eu estou dizendo que tem que ser estabelecido. Aleluia! Eita, esperava isso, veio aquilo. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Mesmo que você esteja sentindo a dor lá dentro. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se reclamou, perdão, Senhor. Pede perdão na hora. Aleluia, glória a Deus. Isso é o profeta, irmãos. Isso é uma vida de adoração. Isso que manda fazer isso é o próprio Deus. E você é levado a fazer isso. Aleluia! Deus seja louvado. Amém? O que é que significa? Estabelecimento do profético. São palavras positivas, palavras de afirmação. Elas devem permear o ambiente a fim de chegar aos ouvidos dos filhos e todos os que moram naquela habitação. Palavra profética. Porque se for diferente, vai ser palavra de maldição. E nós já sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos que o Novo Testamento é fundamentado em amor. Amém? Um dando a vida para o outro e não amaldiçoando. Um abençoando o outro. E não é você. Nada disso, irmãos. Isso é cachorrada. Isso é a falsa profecia. A palavra profética é a maior realidade para cada um, a qual terá consequências geracionais. Eu aqui queria falar uma coisa que eu comentei ontem. Palavra profética. Maior realidade para cada um, a qual terá consequências geracionais.
Tem minha filha, Diana, que ela foi ungida pastora, tem uma unção pastoral muito forte e profética também. Ela me disse essa semana: pai, eu estou numa turnê. Mês de julho eu estou numa turnê. Praticamente, final de semana, todo final de semana ela está pregando em igrejas diferentes. Pregou ontem à noite, ontem de tarde, num empresarial ali perto do shopping center, para um congresso de mulheres, 120 mulheres. Ela foi uma das preletoras. Hoje de manhã já teve noutra igreja lá, em Maçangana, também, encerramento de uma conferência de alguns dias, estava lá pregando. Semana passada também, a outra, e já tem aí na frente. Eu digo, a unção profética, a unção que foi passada para ela, ela multiplicou. A unção multiplicou. Todo mundo gosta de ouvir, porque é edificado. E ela diz as durezas também, mas Deus, o profético, flui. E a cidade está sendo abençoada. O povo de Deus está sendo abençoado. Mas ontem, quando ela chegou, eu não sei se foi ontem esse caso que eu falei. Aí eu me lembrei, meus filhos, que eu amo, os amo muito. E Deus me levou lá para o passado, quando cada um deles estava na barriga da mamãe, Bianinha. E eu me lembrei que eu chegava praticamente todos os dias e eu conversava com os meus filhos. Eu colocava a boca na barriga. Eu colocava a boca assim, ó, e eu fazia assim: oi, tudo bem? Quem está falando aqui é papai. Eu cheguei. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você é uma pessoa muito especial. Eu quero lhe abençoar nesse dia. Eu te amo e Jesus te ama. Que o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Você é uma bênção e vai ser uma bênção. Profetizávamos. Conversando com ela ontem à noite. A vibração, mas não é a vibração, é o profético. Deus. Agora imaginem. Tomara que tu morra. Vou te matar. Vou tirar você daí. Agora. Maldição. Geração sem pai. Vocês estão entendendo? A voz do pai faz toda a diferença. Não pense que você vai lá. É você. Não, é a tua geração. Eles vão mais longe do que você. Vão muito mais longe do que você. Vão ficar muito mais conhecidos do que você. Como dizem os pastores aí, vão ficar mais famosos do que você. Vocês estão entendendo, irmãos? Vão produzir muito mais do que você produziu. Por quê? Voz profética de um pai que tem o Espírito Santo. Eu não poderia deixar de dar essa palavra hoje aqui. Por isso que eu digo que é necessário, para tudo isso, é necessário que os pais, especialmente o pai, erga, estabeleça e conserve o altar em lugares altos, junto a Deus. Isso significa o quê? Vida de íntima comunhão com o Pai do céu. Tem que ter uma vida de íntima comunhão com o Pai do céu. Você tem que ter desejo ardente de estar com o Senhor. Você tem que sentir saudades de Deus. Aí, mas ele não está sempre contigo? Tá, ele está sempre contigo. Mas saudade com Deus, porque Deus quer, Ele tem um zelo de estar, tem um ciúme em você chegar e não estar junto com Ele no quarto fechado, num cantinho lá debaixo da árvore, ou em qualquer lugar, sós com Ele. Te
intimidade. A palavra profética é muito séria. Fale a bênção. E se você é casado aqui e que sabe que sua esposa não tem filho, comece a falar com o útero, que é a casinha, a primeira casinha do seu filho, da sua filha. Comece a preparar esse ambiente. Comece a ungir esse ambiente que vai trazer à existência um filho de uma geração extremamente abençoada, porque vai precisar de coisa muito mais do que o que temos hoje em dia. Para que surja uma geração que tem pai, que tem os pais, e que os pais sabem o valor da palavra profética, e que usa a palavra profética. Não tem como dar errado. O inimigo, ele não vai chegar lá. Ele vai tentar. Vai fazer muita coisa, mas não vai chegar lá. Amém, irmãos? Porque o objetivo do profético é conquistar. Então eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Profeticamente não tinha. Mas uma coisa eu sei. Olha, hoje eu sei. Deu certo. Como foi bom ter ouvido a voz do seu impulso. E quando eu esqueci, a Aninha dizia, venha falar, você não falou ainda hoje. E eu lá cansado, hoje o papai está cansado, mas eu te abençoe, em nome de Jesus. Assim mesmo. E às vezes ia dormir com a mão em cima, abençoando. E vou dizer, fica em pé, minha filha. Fica em pé um pouquinho só. Olhe para essa moça, linda, Miss. Pode sentar. Ela foi desenganada pelos médicos. O médico queria que ela fosse abortada. Porque a Aninha tinha tido uma doença, que teve que ficar numa separação grande. E na primeira junção do papai com a mamãe, aí ela nasceu. E aí ele disse, olha, há uma grande probabilidade dela nascer defeituosa mesmo, sem cérebro, sem... Né? Vamos tirar. Eu digo, de jeito nenhum. Eu sei o Deus que eu sirvo. E a gente não teve medo, não. E não tinha ultrassom, não, viu? A gente não fez. Só fez ultrassom com Pedro. Entende, irmãos? Então, amados, palavra profética. Porque o Espírito já habitava, já agia. A palavra de Deus sempre foi colocada em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, amados? Então é necessário que os pais tenham vida íntima com Deus. Caso contrário, se ele não tiver a vida íntima, vida de comunhão com o Pai do céu, Pai, ele viverá como um faraó tirano, inexprezível, desprezível para a sua família, uma vez que o homem sem Deus, ele tem 5 atitudes de coração iguais às que Faraó se manifestou lá no versículo 2, que a gente leu no começo de Êxodo 5. Quais são as 5 atitudes? Primeira atitude, se eu estou falando do homem sem Deus, primeira atitude, foi que Faraó disse, quem é o Senhor? Deboche. Debochando. Quem é o Senhor? Quem é esse povo? Segunda atitude, para que ele ouça a voz. Surdez. Escuta, mas está surdo. Terceira atitude, e deixe ir a Israel. Desobediência. Porque o que se queria era que Israel fosse. Quarta atitude, não conheço o Senhor. Ignorância. Total ignorância espiritual. E quinta e última atitude, nem tampouco deixarei ir Israel. Novamente ele falou. Ou seja, obstinação. Então o homem sem Deus, ele vai ser um homem que debocha, que não leva a sério as coisas de Deus, um homem que não ouve, ainda que esteja ouvindo os sons, a vibração sonora, mas não escuta espiritualmente. É um homem desobediente, um homem ignorante que não conhece Deus. E um homem obstinado. Isso tudo, quem tem um coração assim diante de Deus,
está perdido. Está perdido. Então, quem não levanta um altar ao Senhor em seu coração, torna-se debochador, surdo, desobediente, ignorante e obstinado diante de Deus. E se constitui isso um perigo para a sua própria família. Imagine o líder, o homem que é responsável em levar a palavra para a sua família, o homem que é responsável para guardar o seu próprio coração, para abençoar o seu coração, a sua vida e abençoar a sua família. Um homem com essas características, ele se torna um perigo para a sua própria família, um perigo para a sociedade, um perigo para a nação. Ele estará aberto a todos os males. Mas aquele que tem Jesus em seu coração, mais do que qualquer outra coisa, ou mais do que alguém, qualquer outra pessoa, do seu interior, escute, fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva, que tornará a sua habitação, que vai tornar o seu lar um lugar de manifestação sobrenatural de Deus. Vai tornar o seu lar um lugar do fluir de Deus. Vai tornar o seu lar um lugar de operação do poder do Espírito Santo. Você tem Jesus no coração e dá lugar a essa palavra. Vocês entendem, irmãos? Irmãos, uma vez eu cheguei aqui na igreja, ali atrás, e o culto já tinha começado, e eu vi alguns irmãos, na hora de bater palma ao Senhor, alguns irmãos assim. Eu cheguei para eles, era mais de um, e eu disse, irmão, quando estiver no louvor, adore a Deus com todo o seu ser, com toda a sua expressão que você pudesse. Louve a Deus com espírito, amém? Com alma e com corpo. Bata a palma. Pelo menos bata a palma. Amém? Por quê, irmãos? Isso é uma manifestação profética. Você está usando o seu corpo para manifestar a glória de Deus. Você sabe que isso aqui, quando você faz para o Senhor, expulsa demônio. Os demônios são expulsos. Então você que vive na opressão, está lá oprimido, e durante a semana comece a glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, a Jesus toda a glória, aleluia. Irmãos, os demônios fogem. Eles fogem. Amém, irmãos? Então vamos fazer isso. Vamos trabalhar com inteligência e com a palavra, em espírito. Amém? Vamos deixar a preguiça de lado. Às vezes é preguiça, uma preguicinha. Entende, irmãos? Olha a Deus. Então aquele que tem o Senhor no seu coração, rios de água viva vão fluir do seu interior, e a sua habitação vai receber a bênção do Senhor. Amém? O seu lar vai ser transformado no lugar da manifestação sobrenatural do Senhor, o lugar do fluir de Deus e o lugar da operação do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, em Israel havia um pai. Naquele contexto, Moisés era um pai. Moisés era um pai. Havia um pai que ouvia Deus falar e falava para o povo, tinha paciência, cuidava, e aí vai. Amém? E você? E você? Em sua casa também existe um pai, amém? Amém? Você é um pai profético ou uma mãe? Em sua casa existe uma manifestação profética. Em sua casa existe uma operação profética, um fluir profético.
Se você é pai ou mãe profética, então tem que ter a manifestação profética, a operação profética, tem que ter o fluir profético. Então, se tem, então em sua casa existe conquista de pessoas. E na sua casa você é usado para conquistar cidades e nações. Amém, irmãos? Então em sua casa também existe uma plataforma de adoração e de louvor a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque aonde há louvor e grupos de profetas, grupos, 2 profetas, 1 ou 2 profetas, ali estão a adoração e o louvor. Então há louvor, há adoração. Se há profeta, existe adoração. Se em seu lar existe manifestação profética, então está existindo provocação a Deus. Amém, irmãos? Então a manifestação profética vai provocar Deus. Para quê? Para que haja a geração da manifestação do próprio Deus. Manifestação divina. Então, louvor e adoração dentro de casa. Então, significa que existe a manifestação profética. Se está havendo a manifestação profética, então está havendo provocação a Deus. Você está provocando, não é xingando Deus, né? Você está provocando que Deus faça alguma coisa. Que Deus haja, possa intervir em algo. Amém? E aí a manifestação de Deus vai começar a acontecer. Amém, amados? Agora escutem. Os profetas, eles têm 2 funções. E eu estou falando para você. Amém? Os profetas têm 2 funções. Primeira função do profeta, ministrar a Deus através dos louvores e da adoração. Isso é provocação a Deus. Provocação divina. Ministrar através de louvores e da adoração. Vai ficar muito difícil se a televisão ocupar o lugar do louvor e da adoração a Deus. Fica mesmo, irmãos? Muito difícil. Tá? Então, a função do profeta é o quê? Ministrar para Deus louvores e adoração. Segundo lugar, segunda função do profeta, recolher, trazer, recolher. Você vai ficar assim, ó. Na realidade, você vai ficar assim, né? Recolher, trazer. A voz de Deus, você vai receber, recolhe a voz de Deus para quê? Para ser declarada. A voz de Deus para ser anunciada numa região geográfica, que pode ser na sua casa, pode ser no seu quarteirão, pode ser no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua região ou na sua nação. Ok? Mas eu comecei dizendo na sua casa. Amém, irmãos? Não passe para outro lugar, não passe para a nação se antes a sua casa não está abastecida. Não faça isso. Escutou? Primeiro é a sua casa. Primeiro é a sua casa. Então você tem que impregnar a sua casa com louvores e adoração. Você tem que encher a sua casa com o profético. Eu já repreendi demônio na minha casa com um grito de guerra. Grito. Vamos todo mundo agora, 1, 2, 3, já. Todo mundo batendo, sem som, só gritando. Entendeu? E usando meus filhos, minhas criancinhas pequenininhas. Louvor perfeito. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, encham a casa dessa coisa profética, essa coisa abençoada que vem de Deus. Amém? Encham a sua casa. Não passe para outro nível maior, se ainda no nível mais baixo você, não é nem mais baixo, é o primeiro nível, você ainda não se aprumou. Amém? A unção profética é uma unção manifestativa, então ela se manifesta. Não tem como não se manifestar. A coisa mais triste do mundo é a gente saber que a igreja, os crentes, têm a unção profética e ela não se manifesta. Mas Deus é especialista em mexer com esse negócio. Porque quando ela não se manifesta é porque está havendo incredulidade, está havendo barreiras. Tem coisas na frente que estão impedindo.
E é o próprio profético que vai derrubar essas coisas. Amém? E também a unção profética é uma unção demonstrativa. Ela demonstra. Ela é demonstrativa, ela mostra. Amém? Então ela é manifestativa, se manifesta, e ela demonstra, ela mostra. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Então não fiquem quietos. Não dê uma aguinha para ela. Não dê sossego à sua alma enquanto você não vê a unção profética se manifestando e sendo demonstrada na sua vida. Amém? Amém, irmãos? A minha filha Rebeca foi curada de asma. Amém, irmãos? Ela foi curada com asma através de louvor e adoração. Você já sabe da história? Já sabe da história, né? Vamos para um culto na casa de um irmão. Aí, na hora de sair de casa, na hora de sair de casa, que é isso? Eu olhei assim para ele, desse tamanho, né? Que é isso? 2 anos. Um pouquinho mais de 2 anos. Sabe que afundava o olho fundo? Digo, oxe. Aí a Aninha ficou assim, toda. Ana, não dê lugar. Não dê lugar, não dê cartaz. Não dê cartaz. Ela não deu, não. Eu prevendo que fosse fazer alguma coisa, que a mãe, não dê cartaz. Vamos embora. Vamos embora. Aí, chegando lá, ficamos todos lá num apartamento grande que tinha, e aí, de repente, olha, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia. Aleluia, ele vem me buscar. Né? Mais ou menos assim. E, de repente, essa música, com bem ênfase. Daqui a pouco, quando eu vi, terminou, ela olhou para mim e fez, pai, eu fui curada da asma. Realmente, foi curada da asma. Louvor, irmãos. Profético. Amém? E a gente vai ter cura aqui essa noite. Vamos ter. Já está tendo. A gente tem que ativar isso, irmão. Porque a igreja, que eu estava conversando com a minha filha, a igreja está dodói. Ela está doente. Há muita gente doente. Muita gente doente. E a gente precisa orar profeticamente para que a igreja, declarar profeticamente, que as pessoas, os membros da igreja, sejam curados. Mas a gente precisa orar para que a igreja, como corpo, seja curada. Porque está doendo o dedinho é um membro. Amém, irmão? A gente pode orar para que o membro seja curado. E ela é curado, o membro é curado. A gente ora para que o joelho seja curado. E é curado. A gente pode orar para que o pé seja curado. Ok. Mas, às vezes, há muito sacrifício, há muita oração e pouco resultado. Vocês estão entendendo, irmãos? Há pouquíssimo resultado. A gente vê pouco resultado. Essa é a realidade. Pessoas curadas. Entende, irmão? Então, por isso que a gente precisa orar pela igreja, porque a igreja é o corpo. A igreja é o corpo, porque o corpo tem as suas funções, tem suas veias, as artérias, os seus nervos, amém? E os nervos, as artérias, tudo, as células, todas elas funcionando direito, o que vai acontecer? Os membros vão trabalhar direito. Se há doença, então o próprio bom funcionamento do corpo vai tirar a doença do corpo, ou dos membros do corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes tem uma unção lá na mão, mas não consegue chegar lá no pé, porque está cheio de entupimento, está cheio de trombos no restante do corpo. Vocês estão entendendo? A complexidade do corpo humano e a complexidade do corpo de Cristo. Amém? Então, um tem uma profecia, outro tem um dom de cura, outro tem um dom de revelação, outro tem um dom de fé, e todos vão usar. Agora, se ninguém estiver usando, o que é que vai acontecer? Nada vai funcionar. E é o que o inimigo quer, isso. Então, precisamos orar pelo membro que está doente, mas precisamos orar, a cada oração que a gente fizer por um membro, precisamos orar por todo o corpo. Porque não era para a igreja estar vivendo do jeito que está vivendo, de uma forma geral. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso foi uma revelação conversando com a pastora ontem à noite. Eram umas 11 horas da noite conversando com ela. Então, amados, por isso que tem que ser profético. Amém, irmãos? Tem que ser profético.
Ok. Então Deus quer que vocês aprendam na família para lhes colocar à frente das células. Amém? Então comece na família. Aí a família está bem, agora uma célula. E Deus quer colocar você primeiro na frente de uma célula. Liderar uma célula. Amém? E depois de aprender nas células, Ele quer lhes colocar como supervisores. Que aí você vai supervisionar várias células. Amém? E depois que você está supervisionando várias células, Deus vai colocar você para supervisionar áreas. Aí são vários supervisores. Amém? E atrás de você tem um mundo de gente. É isso que Deus quer. Mas primeiro é a família. Primeiro tem que curar a família. E depois vai para a célula. E o processo é esse mesmo. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo. Semana passada eu disse o quê? A coisa mais difícil que existe é ser um bom pai. E eu concordo com isso. Amém? Então, Deus treina seus profetas, guerreiros e conquistadores em pequenas batalhas, com vitórias. Amém? Essas vitórias que detêm todos os elementos de uma guerra maior. Amém? Então, Davi lutou com um simples leão e um urso para se preparar para um Golias. Moisés cuidou de um rebanho por 40 anos no deserto e lá aprendeu a ter paciência com os hebreus, 5 milhões, e com circunstâncias difíceis. Ou seja, ele foi preparado e educado para aquele tipo de desafio em escala bem maior. Primeiro foi com um rebanhozinho. Amém, irmãos? Então hoje você não sabe, hoje Deus está te dando uma missão, que você cumpra bem aquilo que foi colocado na sua mão. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Essa é a palavra do Senhor, é a palavra dele. Entendeu? Mas não adianta, profecia e deixar a coisa para lá. Toda profecia que a gente ouve, escuta, irmãos, toda profecia que você ouve, existe um esforço por trás disso. É necessário se esforçar. Amém, irmãos? Amém. Ok. Deus quer lhe expandir, mas nunca o deixará despreparado antes de lhe atribuir uma missão. Amém? E finalmente, estou aqui pulando por cada hora, que eu não quero realmente correr mais. Uma coisa que eu preciso falar aqui com vocês, Ezequiel 37. Pode abrir? Ezequiel 37. Vamos encerrar aqui. Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Aí falamos de Moisés, falamos de Davi. Íamos falar de Elias, mas eu pulei. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de quê? Ossos. Ezequiel 37, vou para o versículo 2 agora. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, eu queria que você, à medida que eu vou lendo aqui, dê lugar ao Espírito de Deus. Amém? Aqui foi para Israel, mas imagine agora a igreja. Ok? A igreja. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então eu encerro essa mensagem com esse texto aqui, dizendo que Deus é poderoso para fazer com que cumpra-se a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra, ainda que a situação seja como ossos secos, ainda que seja como ossos, vamos dizer assim, pulverizados, ainda que seja dessa forma. Deus, ele é poderoso, e se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. A palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele é cortante, mais cortante que a espada de dois gumes. A palavra dele é viva e espírito. Amém, irmãos? Para fazer muito mais do que o que a gente pensa e até o que a gente ora ao Senhor, muito mais, porque o profeta, muitas vezes, eles, ouviam, recebiam a palavra do Senhor e nada entendiam, mas eles profetizavam, eles não sabiam o que ia acontecer. Para nós não, nós sabemos o poder da palavra de Deus, ainda que a situação esteja como a de ossos secos. Deus é poderoso para fazer esses ossos viverem, reviverem, receber vida, a vida do Senhor. Eu não sei qual a área da tua vida, meu querido, eu não sei qual a área da tua vida, mas certamente existem algumas áreas que precisam ser restauradas. Eu queria que você levantasse agora. Eu não quero que você pense somente em algo espiritual. Eu preciso profetizar, meu irmão. Não pense só nisso. Pense agora em algo físico, algo na sua alma, na sua mente. Deus quer fazer algo aqui nessa noite, irmãos. Não é por acaso essa mensagem aqui, não. Não é por acaso. Deus quer dar vida. E comece a receber a vida de Deus agora. Isso é para quem crê. É para quem crê. Observe que o Senhor, ele disse logo ao profeta. Ele disse assim. Olha o que ele disse. Feche os olhos aí, fique pensando. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes, tu o sabes, tu sabes todas as coisas. E essa resposta que ele deu foi suficiente para que Deus intervisse naquele momento ali, nessa visão que ele teve. E Deus começasse a dar os decretos, as palavras proféticas para ele. E ele simplesmente repetiu as palavras e aqueles ossos secos se tornaram, reviveram. Eu não sei o que é que está morto na tua vida. Eu não sei o que é que está como morto na tua vida. Eu não sei se há relacionamento, se há alguma área na vida que está pesarosa. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus tem poder para consertar completamente. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para libertar. Deus tem poder. E eu queria que você, ainda temos um tempinho, você que tem certeza que Deus pode, que você desse um passo aqui à frente. Dê um passo aqui à frente rapidamente. Eu quero aproveitar essa unção profética aqui. Dê um passo, fica aqui, por aqui, isso. Venha ser curado, venha ser estabelecido. Deixa Deus estabelecer ou aumentar, né, ativar o profético na sua vida. Não há mais lugar para a gente ficar tratando as coisas da forma mecânica, tratando as coisas de um jeito humano. Não há mais lugar para isso. Hoje de tarde nós vimos Jesus dizendo: ó, quem comigo... Deus abençoe, queridos. Receba bem essa unção profética sobre a sua vida.